Fim da tradição americana. Estados Unidos e Talibã negociam. Em meados dos anos 90, após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, o colapso do regime vermelho na região e o subsequente colapso da ordem civil fez surgir o grupo Talibã, uma facção religiosa ultraconservadora que recebeu o nome de seus membros, que consistiam em grande parte de estudantes treinados em madrasa, que são escolas religiosas islâmicas que haviam sido estabelecidas para refugiados afegãos na década de 1980 no norte do Paquistão. O grupo emergiu como uma força para a ordem social em 1994 na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, e no final de 1996, o apoio popular ao Talibã entre o grupo étnico Pashtun, bem como a assistência de elementos islâmicos conservadores no exterior, permitiram à facção tomar a capital Cabul e obter controle efetivo do país. O fato mais significativo foi o grupo ter permitido que o Afeganistão fosse um refúgio a combatentes terroristas declarados, como Osama Bin Laden, um ato que tornou o grupo um alvo e um inimigo considerável após a recusa de extradição de Osama aos Estados Unidos. Em meio ao histórico perigoso do grupo, com múltiplas raízes afegãs, autoridades dos Estados Unidos divulgaram um acordo de paz breve, que será um cessar-fogo de 7 dias e que estão dispostos a reduzir a presença militar americana no Afeganistão, se os talibãs realmente cumprirem seus compromissos firmados. Esse acordo de paz foi resultado da importante reunião na Conferência de Segurança de Munique entre o alto escalão americano e afegão, que contou com a presença do secretário de Estado americano Mike Pompeo, do secretário de Defesa Mark Esper, do presidente afegão Ashraf Ghani, do embaixador americano e responsável pelas tratativas de reconciliação Zalmay Khalilzad e do grande general Scott Miller, o principal comandante militar dos Estados Unidos no país afegão. Não há informações muito detalhadas do acordo por ser muito sensível de mudanças ou falhas, mas inclui tudo, desde bombas na estrada, bombas suicidas a ataques com foguetes no maior rigor de detalhes. Não será uma tarefa fácil. Caberá ao general Scott Miller determinar se o grupo está quebrando o cessar-fogo ou se determinado ato de violência prejudicará o processo de paz, e a fiscalização se dará por um canal existente com o Comando Militar Americano. Um acordo como esse remonta ao período da Guerra Fria, que causou a maior tensão que o mundo já vivenciou em todos os tempos, durante o Acordo de Armas Nucleares dos Estados Unidos com a União Soviética. Foi um momento que os americanos não confiavam nos soviéticos, porém teriam que arriscar e vigiar, e o acordo deste momento deverá estar pautado em monitoramento e verificação constante, pois caso o grupo terrorista cumpra seus compromissos, os americanos poderão reduzir suas forças presentes. Segundo a mídia americana TASS, a redução da violência de 7 dias negociada está prevista para começar em 22 de fevereiro, um acordo visto como um teste crucial entre os governos do grupo, dos Estados Unidos e do Afeganistão, que provaria que todas as partes em um possível acordo de paz podem controlar suas forças. Entretanto, o secretário de Defesa Mark Esper se recusou a confirmar a data. Na visão do canal Área Militar, o acordo é muito bem visto e vantajoso ao grupo, apesar de conseguir não esquecer o histórico, mas atenuar os atos praticados no passado, traz mudanças no perfil do grupo que poderia se tornar uma instituição ou até mesmo um partido nas bases do Afeganistão. É uma jogada política e militar arriscada. Como o grupo é muito extenso e controla diversas regiões, a comunicação ou o radicalismo enraizado nos terroristas podem prejudicar e externalizar atos a qualquer momento. Com toda a certeza, a velha tradição americana de não negociamos com terroristas, nós os tiramos de circulação foi deixada de lado em prol do autocontrole regional. E romper com o terrorismo traz consequências sérias. É neste momento que a verificação e vigilância americanas precisam atuar, pois a dissidência de membros pode trazer grandes problemas no futuro para a região e aos Estados Unidos. Yeah.
Cover, cover. Easy, easy. Come on, boys, I need you. Get down. Yeah, my 320. Shoot short, man. Shoot short. Roger. Moses! Get on the 240! Let's go! All right, that's good.